vazias, desarmadas, sem escudos nem espada, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua Olá, queridos amigos, queridas amigas, estimados irmãos, estimadas irmãs. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, falando aos nossos companheiros, 24º CEU, do Estado do Rio de Janeiro, mas também a todos que estarão nos assistindo, nos acompanhando neste momento de paz e de luz, em que Deus nos abençoa a todos, em que Jesus nos abraça fraternalmente neste mês dedicado ao seu santo e divino Natal. Nós vamos fazer uma mensagem, fazer a leitura de uma mensagem inicial, para depois realizarmos a nossa prece. Esta mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 72, Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a sabedoria do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus.
Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Oremos. Deus, bondoso Pai, Jesus, mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos envolvem nesta hora de estudo, de trabalho, de confraternização de corações e de almas. Abençoa-nos os propósitos de servirmos na Tua seara, trabalhando pelas causas de Deus. Que sejamos semeadores de paz e de luz, rogando ainda pelos nossos irmãos em humanidade, particularmente pelos que mais sofrem. Atende-os, Senhor, através destas nossas vibrações carinhosas, fraternas, para ajudar, auxiliar aqueles que delas mais precisam. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós recebemos como proposta a temática, o Natal e a paz do Cristo em nossos corações. O Natal e a paz do Cristo em nossos corações. Bastante propício este tema para este mês que nós estamos vivendo, mês este que as criaturas humanas na Terra comemoram o Natal de Jesus. Nós mesmos, aqui em Cachoeira Paulista, a cidade onde moro, temos o nosso mês do Natal na União Espírita Cachoeirense. Estamos este ano no 76º mês do Natal. 76 anos de amor, de fraternidade, de palestras, de estudos, de confraternização. E hoje, podendo participar, mesmo à distância, de modo virtual, também do Natal dos nossos irmãos que estão nos assistindo, né? E aqui recebendo desde já também as vibrações fraternais de corações tão queridos. Nós vamos, inclusive, nos utilizar neste início da nossa fala para conversarmos sobre o Natal e a paz do Cristo em nossos corações, de uma canção, né? Vamos ler aqui a letra desta canção, uma letra de Clóvis Tavares, e que foi musicada por um musicista e compositor espírita aqui de Cachoeira Paulista, o senhor Nelson Lorena. E mais ao final, podemos até cantar este hino ao Natal. Vamos fazer aqui a leitura do texto, da letra, que dará um embasamento à nossa conversa sobre o Natal e a paz do Cristo em nossos corações. Nós queremos, Jesus, neste dia, recordar tua noite de luz. Nós queremos, Senhor, relembrar tua vida de santa harmonia. Nós queremos, Jesus, reviver o sagrado Natal de Belém, teu amor, tua fé, tua cruz, teus exemplos de luta no bem. Nós queremos, Jesus, consagrar nossa vida a uma vida melhor. Nós queremos, Jesus, receber tua bênção de luz e de paz. Auxilia-nos, pois, ó Senhor, nessa noite sagrada e querida, a viver uma vida de amor, relembrando a lição esquecida. Suplicamos, Jesus, que despertes nossas almas do longo torpor, em que temos jazido por séculos, e nos faça volver, ó Senhor, ao caminho da luz e do bem, onde as dores e as lutas nos sejam a esperança abençoada e feliz de entrar no seu reino de amor.
Nós estávamos, por conta desta temática e também de outros temas que muitas casas espíritas nos solicitam neste período, relembrando uma passagem que está no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier e o espírito Humberto de Campos. Na lição de número 2, né? Jesus e o precursor. Um momento bastante ímpar na narrativa de Humberto de Campos, em que Isabel foi visitar a prima Maria de Nazaré. E já estavam nascidos João, depois chamado de João Batista, e Jesus de Nazaré. João Batista, filho de Isabel, e Jesus, filho de Maria. E as duas, então, conversando sobre questões familiares, domésticas, até o momento em que Isabel apresenta diante de Maria, sua prima, um certo receio seu, acerca de João, seu filho, João Batista, que desde a sua meninice, àquele tempo, se demonstrava diferente das outras crianças e que muitas vezes, disse Isabel, encontrou em profundas reflexões, em silêncio, olhando para a natureza. Maria, então, também confidenciou que Jesus, da mesma forma, assim se apresentava, e muitas foram as vezes que ela o encontrou conversando com mendigos, pobres, os circunstantes, os passantes pela via pública, as pessoas doentes, e sempre com palavras amorosas. Naquele momento, para não nos estendermos muito nessa história, né? Relembrando essa história, e para que os irmãos possam depois buscar no livro Boa Nova, lição de número 2, ou capítulo 2, as duas, de repente, perceberam que não estavam ali os dois meninos, Jesus e João. E quando foram ver, eles estavam sentados lado a lado, um pouco distantes, mas elas observaram que Jesus estendia o seu dedo indicador, mostrando toda aquela região de Nazaré para João Batista. Quando estavam prontos para sair, Isabel e João, para ir embora, Isabel ainda pergunta a Jesus: não quer ir conosco? Momento em que Jesus responde: João deve partir primeiro. Ele vai na frente. E assim realmente foi feito. João saiu como expressão da verdade, abrindo caminho para a expressão do amor, que seria Jesus, e que viria em sequência. Momento em que, depois, na propagação do trabalho de João, abrindo os caminhos para a vinda do Cristo, para a sua grande missão, é um momento em que João o Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso está em João Evangelista, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. O Natal do Cristo, não só lembrado pelo seu nascimento, mas também pela sua passagem pela terra, apresentando-nos a boa nova cristã. Um verdadeiro código de ética, de moral, de amor, de fraternidade, de paz e de luz. São muitas as passagens que o Cristo deixou pela terra e que os evangelistas depois escreveram sobre isto, e que nós ficamos folheando o Novo Testamento e bebendo de uma fonte inesgotável de bênçãos as palavras do Cristo. Então, o Natal vai, na verdade, do seu nascimento até o momento da crucificação, mas se estende até os nossos dias, 2024 anos passados, do momento em que o Cristo esteve na Terra, e que nós relembramos a cada dezembro seu nascimento, embora muitos autores, em pesquisas mais aprofundadas, dão-nos conta de que ele verdadeiramente não nasceu em dezembro. Mas o que importa
porque falamos do Natal enquanto nascimento ou renascimento do Cristo em nós. Portanto, o Natal é todo dia, é toda hora, a cada instante. E assim como João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, a vivência do Natal é esta percepção que nós vamos tendo acerca da aplicação ou aplicabilidade do Evangelho em nós. Momento, então, em que o Cristo cresce em nós e nós fazemos diminuir as nossas asperezas íntimas. Natal é tempo de reflexão, Natal é tempo de transformação, de mudança. Desenvolvemos este silêncio com a cristandade, com a relembrança daquele momento áureo da chegada do Cristo, a manjedoura, José e Maria, a estrela guia, os animais, os três magos, a figuração e a simbologia do Natal na vinda do Cristo, o Salvador, o Messias, o que caminhou entre nós, levando a mensagem aos doentes, e ele mesmo dizendo, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E atendendo os coxos, paralíticos, surdos, mudos, cegos, endemoniados, lunáticos, meretrizes, pessoas de má vida, os publicanos, cobradores de impostos, o Cristo nos deu a exemplificação através dos atos, mas também de diálogos inesquecíveis, como com os que ele teve com Maria de Magdala, com Zaqueu publicano, com Nicodemos, e também espiritualmente se apresentando a Saulo de Tarso. Então, muitos foram os momentos em que Jesus, pela sua passagem pela terra, deixou nos corações a sua palavra mansa, pacífica, de um verbo lúcido, generoso, acolhendo, na sua capacidade de escuta, de ouvir o lamento do outro, de perceber o seu choro, mesmo que não externo, mas o choro interno, que descia não pelos olhos, mas pelo coração, pela alma, os pobres, os deserdados, os sofridos, no momento do enfrentamento do poderio romano. Então, Jesus deu este sinal e deixou este sinal para todos nós de um verdadeiro Natal como entrega, de um amor doação, deste amor que se entrega ao próximo, reunindo toda a lei, todos os profetas e todos os mandamentos em apenas dois, do amar a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. Então, como diz esta letra destina ao Natal, relembrando o Natal, nós queremos, Jesus, neste dia, recordar tua noite de luz. Estas nossas recordações nos embalam em verdadeiras cantigas de amor. E todas as vezes que nós nos sintonizamos com o Natal do Cristo, relembrando aquela noite de luz da sua chegada, isso nos acaricia por dentro. Isso nos prepara para um tempo de santificação, porque todos os dias nós estamos buscando a santificação das nossas atitudes, nos humanizando um tanto mais diante dos nossos irmãos, nos solidarizando com as dores humanas e nos preparando e nos capacitando como verdadeiros discípulos, obreiros fiéis do Senhor, implantando o reino de Deus pela terra. Nós queremos, Senhor, relembrar tua vida de santa harmonia, a vida de Jesus, levando sempre ao próximo, aqueles que o procuravam, aqueles com quem ele esteve, uma palavra consoladora, esclarecedora, implantando o amor, implantando o seu evangelho, lançando sementes que viriam germinar, frutificar no porvir. E nós estamos, ao longo das nossas encarnações, ao longo da estrada humana, da estrada evolutiva, estamos colhendo os frutos do trabalho de Jesus, que, segundo os Espíritos responderam a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 625, é ele, Jesus, o tipo mais perfeito, enviado por Deus à Terra para nos servir de guia e modelo. Jesus, o Senhor dos Senhores,
Jesus, o médico dos médicos, Jesus, o médico das almas, Jesus, o doce Rabone, doce Rabi da Galileia, Jesus, o triunfador perene, Jesus, o amigo, Jesus, o irmão maior, Jesus, o mestre. Então, ao falarmos de Jesus no Natal, nós somos tocados desta vibração de harmonia na relembrança da própria vida do Cristo e o sagrado Natal de Belém, o seu amor, a sua fé, até a sua cruz, da manjedoura à cruz, um caminho de libertação em nome das criaturas humanas, de seus irmãos. Muitos exemplos de luta, mas de uma luta não armada, da luta no bem, do amor que se prodigalizava e se prodigaliza em mãos cheias, do otimismo que se semeia nos corações, da fraternidade que abraça o irmão, das mãos que se estendem para levantar os caídos, dos olhos que, mesmo olhando de longe, vislumbram a dor do outro, dos ouvidos que ouvem o lamento, o choro da humanidade afora, nestes tempos em que estamos vivendo um mundo globalizado, conectado, e somos capazes de perceber, identificar as dores pelo mundo afora, nos variados continentes, nas variadas nações, nas regiões ainda em crise famélica, de fome, nas regiões em conflito, de guerra, as guerras não só entre os povos, mas as guerras de famílias, as guerras urbanas, os enfrentamentos, as distonias psíquicas, psicológicas, mentais, os conflitos emocionais. Então, a lição ainda diz: nós queremos Jesus consagrar nossa vida a uma vida melhor. A busca da paz do Cristo em nossos corações, quando ele então nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, este Natal, implantado pelo Cristo, antes de tudo por Deus, em nós, na história da humanidade, para que busquemos consagrar a nossa vida a uma vida melhor, buscando esta paz, a pacificação, a mansuetude, a pureza de coração, as bem-aventuranças nos apresentando um verdadeiro roteiro de paz e de luz, direcionando-nos para os alvos de felicidade que tanto almejamos. Queremos a paz, buscamos a paz, desejamos a paz para o outro. Nós, então, nos declaramos a paz nos templos, a paz de Jesus, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz seja contigo, a paz seja nesta casa, mas a paz que vem do coração, que vem da intimidade das nossas almas. Daí Jesus então ter dito: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos. E estas bem-aventuranças trazendo-nos estas diretrizes de segurança para o espírito, para que consagremos a nossa vida a uma vida melhor, recebendo desta forma as bênçãos de luz e de paz que recebemos continuadamente. Mesmo quando ainda não acertamos os passos, Deus, nosso Pai, está conosco e nunca nos abandona. Mesmo quando estamos nas situações mais difíceis, complicadas, ocasionadas e geradas por nós mesmos, Jesus não nos abandona, sempre está conosco, tentando nos pacificar. Mantém ao nosso lado sentinelas do amor e da caridade, anjos de guarda, espíritos intercessores, espíritos bons, almas bondosas, que vêm ter conosco, tentando nos incentivar, nos estimular, trazendo-nos a inspiração para o bem, abençoando-nos todos os dias, com um novo dia, com uma nova hora, com um novo instante, a cada segundo. Então, quando nós fazemos o silêncio interior, notado por Isabel, junto de seu filho João Batista,
ou o silêncio de Jesus notado por Maria, Mãe Santíssima do Cristo, nós estamos tentando nos buscar, buscando esta interiorização num silêncio íntimo de encontro com Deus e de autoencontro, porque as bênçãos todos recebemos. Todos nós, filhos e filhas de Deus, estando encarnados ou não encarnados, reencarnados ou desencarnados, estamos envoltos pelas bênçãos do Pai. Até porque, segundo a expressão bíblica, Deus habita em nós. Somos nós o templo de Deus. A verdadeira igreja não está ela construída pelas paredes de argamassa, de tijolos ou lajotas, que vai do teto, que vai do chão ao teto. Mas a verdadeira igreja, ela vai sendo construída dentro de cada um de nós, porque é onde Deus habita, sendo cada um de nós um templo de Deus. E vamos manifestando Deus por onde vamos, levando a palavra, o pensamento, a emoção, o sentimento, a paz nos corações, tanto quanto nós a sentimos, tanto quanto nós a conseguimos vivenciar. E é isto que Jesus veio nos trazer com o seu Natal, a transformação, a mudança, o repensar das atitudes. Auxilia-nos, pois, ó Senhor, nessa noite sagrada e querida, a viver uma vida de amor, relembrando a lição esquecida. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas quanto a vós, ele estará convosco e permanecerá convosco. O Santo Espírito, o Espírito de verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então, auxilia-nos, Senhor, nesta noite sagrada e querida do Natal de todo dia, do Natal de toda noite, do Natal de todas as horas, a vivermos uma vida de amor, relembrando a lição esquecida. Jesus repartiu o pão na última ceia com os discípulos. E este pedaço de pão que cada discípulo recebeu, saindo dali na tarefa de se transformar em verdadeiros pescadores de homens ou pescadores de almas, redistribuindo o pão do Evangelho, no dizer de Jesus, o pão da vida, e que está em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não tem fome. Quem crê em mim não terá sede. Então é este pão da vida, repartido na última ceia com seus discípulos, que se transformaram em pescadores de homens e de almas, criando e fundando a casa do caminho, levando a todos os cantos a mensagem do Cristo. E estas sementes brotaram, germinaram, frutificaram, e nós temos recebido ao longo das nossas jornadas reencarnatórias e evolutivas pedaços deste pão da vida, para nos alimentar em essência na alma, uma vez que temos fome. Fome de pão, fome de luz, fome de ser, fome de paz, fome de amor. São muitas as fomes humanas. E o Natal, que nós nos reunimos para a ceia, ou nos reunimos com a família, para um momento em que ali estamos festejando e comemorando o aniversariante, que é Jesus, mas o pão da vida, que é o seu Evangelho, tem que estar ali também presente naquela ceia ou naquele momento comemorativo, porque é deste pão da vida que nós nos alimentamos, matamos realmente a nossa fome para que não voltemos a tê-la, e matamos a nossa sede na água pura, cristalina do Evangelho do Senhor, nas suas palavras amorosas que nos influenciam e nos convidam para o encorajamento, para o fortalecimento, para o revigoramento do espírito. Ainda no livro Boa Nova, capítulo 20, Maria de Magdala
Humberto de Campos tem a seguinte expressão: Jesus convidava ou chamava, como está literalmente no texto, Jesus chamava os homens a uma vida nova, o que nos equivale dizer Jesus convidava as criaturas para uma vida nova. Então, a vivência do Natal, para implantarmos a paz nos corações, mediante os deveres cumpridos a partir de uma mudança na alma, que se exterioriza para a atitude, para o comportamento, para o pensamento, para o uso dos sentidos. Quando olhamos, segundo a mensagem budista, olhamos retamente, ouvimos retamente, pensamos retamente, sentimos retamente, agimos retamente, buscando então o caminho real e não mais os atalhos que nos afastam de Deus. Atalhos que nos trazem, muitas vezes, situações prazerosas, mas embaraçosas, que nos levam rapidamente a um fim que objetivamos, mas sem passarmos pelas etapas necessárias de um crescimento que se faz passo a passo, degrau a degrau, numa forma gradativa e ascensional, porque o espírito não retrograda, não regride jamais. Pode até marcar passo no mesmo ponto, no mesmo lugar, na trajetória da vida, mas dia chega e dia chegará em que a vida o convida à mudança, porque isto é da lei do progresso, da lei de evolução, e esta é a vontade de Deus para todos nós. E é quando Jesus nos diz: nenhuma ovelha de meu Pai, uma só, se perderá. Todas retornarão ao bom redil, ao bom pastor. Então, o texto ainda continua: suplicamos, Jesus, que despertes nossas almas do longo torpor em que temos jazido por séculos. O torpor, o dormir, está em Paulo aos Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Em outras traduções, o Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes. O torpor, o dormir e o estado cataléptico ou letárgico, relembrando aqui a passagem do Cristo diante da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, dada como morta, e que Jesus, estando diante dela, lhe diz: jovem, levanta e anda. E ela imediatamente levantou-se e andou, assim como com o filho da viúva de Naim, que já estava sendo carregado no caixão, no enterro, no féretro, o momento em que Jesus toca o esquife e diz a ele: mancebo, levanta e fala. E ele levantou-se e falou. Allan Kardec colocou essas duas passagens no livro A Gênese, ao falar dos milagres e as predições de Jesus, relembrando então que, embora dados como mortos, eles não estavam efetivamente mortos, mas apenas neste estado cataléptico. Jesus, com a sua visão espiritual, identificou que eles tinham ainda os laços espirituais atados ao corpo através do perispírito. O que fez Jesus foi, através do seu poder magnético, das suas palavras e da sua ação fluídica, chamá-los de volta à vida, despertando-os daquele estado de sonolência. Mas quantas almas mortas em corpos vivos! Desperta-nos, Senhor, das nossas almas, deste longo torpor em que temos jazido por séculos. A pacificação do Cristo em nós é para que nos despertemos deste estado letárgico que nos aprisiona as questões materiais do mundo, que nos suscetibiliza diante das situações e circunstâncias corriqueiras do dia a dia, para que possamos realmente verticalizar as nossas intenções diante dos espíritos imortais que somos, sabedores de que um dia o corpo descerá à terra
mas o espírito liberto retornará ao plano espiritual, a verdadeira vida, levando consigo o patrimônio da alma que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. Nos faça volver, ó Senhor, ao caminho da luz e do bem, despertando-nos neste teu Natal, nos natais de todos os anos, nos natais de todas as horas, de cada instante, pelo mundo afora, nas regiões de sofrimento, por onde estiverem no plano espiritual na terra, todos nós, os filhos amados de Deus, os irmãos de Jesus, para que possamos nos voltar a um caminho de luz e um caminho do bem, um caminho de paz, a autopacificação, entendendo a vida, os porquês da vida, conseguindo identificar que em tudo há uma razão de ser, porque nada acontece por acaso. Criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, fomos lançados nas encarnações, na roda sucessiva das vidas, na sansara ou sansara, como se diz na linguagem hindu, para buscarmos a nossa felicidade e o estado de perfeição ou de autocompletude. Vivemos, então, esta vida horizontalizada da reencarnação, mediante os mecanismos de sobrevivência, atendendo às nossas necessidades na matéria, mas tendo os olhos voltados ao nosso espírito, pacificando-o, retirando-o deste torpor, para que possamos efetivamente nos volver a um caminho de luz e do bem, quando dantes, por esses caminhos distorcidos, desalinhados, pelos atalhos da vida, nós então caímos, nos machucamos, provocamos feridas, buscamos o caminho real, retornamos para os atalhos, porque isto se faz através de um processo progressivo, dinâmico, em que não acertamos tudo numa vida só. O Natal de Jesus não se implanta totalmente dentro de nós em plenitude durante uma só reencarnação, porque isso nós não ainda conseguimos. E daí o valor e a finalidade da reencarnação, que é a bênção do recomeço, segundo Emmanuel, quando podemos recomeçar, retomar, reedificar, reconstruir, refazer, revalorizar, ressignificar, restaurar, reconciliar. Então, esse prefixo re, de novo, que nos traz a chance, que nos dá a oportunidade, daí o Natal de todo ano, ou de toda hora, ou de todo dia, de todo mês, de cada instante, mas o Natal de dezembro, que nos faz relembrar a lição esquecida e que busca nos reposicionar como filhos e filhas de Deus agradecidos, como irmãos e irmãs de Jesus compromissados com o nosso guia e modelo para a humanidade, a fim de que, pacificando os nossos corações, nós sejamos instrumentos de paz na nossa relação com o mundo. E finaliza o texto, onde as dores e as lutas nos sejam a esperança abençoada e feliz de entrar no seu reino de amor. Então, a existência das dores e das lutas como um processo de crescimento. A metodologia da vida que nos faz passar por aquilo que nós mesmos construímos, uma vez que somos construtores dos nossos destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. Então, as dores, as lutas que nos sejam, que nos apareçam, que estão à nossa frente, são exercícios constantes para o seu enfrentamento, a fim de nos desfazermos da roupagem dos homens velhos do passado, para buscarmos nos vestir da túnica alva preparada para as bodas. Então, todos nós estamos neste exercício constante do enfrentamento das lutas, das provas, das expiações, dentro de uma lei de ação e reação, de causa e efeito, colhendo hoje, obrigatoriamente,
aquilo que semeamos livremente ao longo do nosso caminhar. Mas mesmo as dores ou os instantes de amor, mesmo as lutas, as tristezas ou os momentos de alegria, fazem parte deste processo transicional pelo qual todos nós passamos a fim de nos domarmos, domando em nós as más inclinações, nos transformando moralmente e nos esforçando todos os dias para implantarmos o Natal de Jesus em nós, o que nos trará um estado de paz aos nossos corações. A esperança abençoada e feliz de entrar no seu reino de amor. Quando Jesus nos diz, meu reino não é deste mundo, ainda não é deste mundo no sentido de que nós ainda vivemos a matéria, mas o reino de Jesus é o reino do Espírito, é o reino da alma, é o reino do coração, mas pode ser implantado mesmo enquanto estamos encarnados, quando nós nos tratamos melhor, quando nós entendemos melhor o outro, compreendemos, quando reconhecemos no outro um ser humano como nós, filhos e filhas de Deus, que também têm as suas dores, as suas lutas. Cada um de nós tem a sua maneira de ser, a sua maneira de entender, de perceber a vida. Natal é tempo de convivência, é tempo de reconciliação, é tempo de pacificação entre todos. Nós sabemos que vivemos hoje um período ainda difícil, porque muitos são aqueles que lutam, que agridem, que ofendem, que discutem, que vociferam acusações contra o outro. Estamos ainda num período de bastante sofrimento, com o cometimento de crimes delituosos, como feminicídios, parricídios, infanticídios, fratricídios, o cometimento dos crimes que envolvem a questão do furto, dos roubos, dos assaltos, latrocínios, mas também temos os crimes contra a honra, a injúria. Enfim, vivemos este período transicional planetário em meio às dores do mundo e os doentes do mundo. Mas também vivemos este momento transicional planetário, em que as igrejas, os templos, se reúnem para as orações, mas trazendo para cada um de nós a tarefa de erguer dentro de si a verdadeira igreja para a vivência do Natal do Cristo todos os dias e todas as horas. É assim que a doutrina espírita nos amplia os horizontes da alma, é assim que o Espiritismo nos redimensiona a compreensão, nos tornando mais lúcidos dentro da nossa capacidade pensante, unindo a razão e ao sentimento. Uma fé raciocinada que nos faz aprender intelectualmente as leis de Deus, que na verdade estão escritas na nossa consciência e que vão sendo despertadas à medida do nosso amadurecimento, mas este conhecimento intelectual do conhecereis a verdade vos libertará, tocando-nos em profundidade no nosso campo emocional e da sentimentalidade, unindo então razão e emoção ou sentimento e nos transformando em criaturas novas diante de um mundo novo que se descortina e que se descortinará no porvir num tempo de regeneração. É Natal, é tempo de Jesus, é tempo de paz do Cristo em nossos corações. E é esta paz que ele veio nos oferecer, que ele veio nos entregar. Estejamos, então, alertas, estejamos prontos para identificar em nós esta grande necessidade de mudança, da qual já percebemos, mas que depende do exercício da atitude, do passo que se dá, do bom ânimo, da boa vontade, do entusiasmo, da coragem, da perseverança, para que realmente implantemos em nós o Evangelho do Senhor, que será uma conquista ao longo de tudo, ao final da caminhada, mas que depende também deste todo dia, desta toda hora, deste cada instante, de momentos de reflexão, de momentos de repensar, de momentos de silêncio interior, refazendo-nos das agruras da sorte, revitalizando-nos no Senhor, repensando as próprias vidas,
reforçando em nós o conhecimento da verdade, relembrando o Natal do Cristo na proposta da cristandade, para que a estrela guie nos direcione a este caminho novo. Para que sejamos presenteados, como assim Jesus foi pelos pastores, pela vida, pela natureza que coloca à nossa disposição as forças vivas da criação e nos mantenhamos ali, buscando a humildade, a simplicidade da manjedoura para cumprirmos a parte que nos cabe neste projeto de implantação do amor entre as criaturas humanas na Terra. Nós queremos, Jesus, neste dia, recordar tua noite de luz. Nós queremos, Senhor, relembrar uma vida, tua bênção de luz e de paz. Auxilia-nos, pois, ó Senhor, nessa noite sagrada e querida, a viver uma vida de amor, relembrando a lição esquecida. Nós queremos, Jesus, neste dia, recordar tua noite de luz. Nós queremos, Senhor, relembrar tua vida de santa harmonia. Nós queremos, Jesus, reviver o sagrado Natal de Belém. Teu amor, tua fé, tua cruz, teus exemplos de luta no bem. Suplicamos, Jesus, que despertes nossas almas do longo torpor, em que temos jazido por séculos, e nos faças volver, ó Senhor, ao caminho da luz e do bem, onde as dores e as lutas nos sejam a esperança abençoada e feliz de entrar no seu reino de amor. Façamos a nossa prece para encerrarmos este nosso momento de paz, de luz, de amor e de fraternidade. Senhor Deus, Senhor Jesus, a nossa gratidão por esta oportunidade que se renova nas nossas vidas. A nossa gratidão, Senhor, por entendermos a vida como realmente ela é e que devemos encontrá-la cada vez mais no norteamento do Teu Evangelho, para que os nossos passos não se percam entre os descaminhos da vida. Nós te agradecemos por tudo, mas rogando sempre pela humanidade que sofre, por este momento que vivemos ainda entre dores e aflições, e para que sejamos despertados para a nossa grande realidade existencial, espiritual, dando da nossa parte, da nossa cota e do nosso quinhão, junto das tarefas que compõem este cenário humano, visando a implantação do teu reino de amor e do teu reino de paz e luz entre os nossos irmãos na terra. Sê conosco, Senhor, e abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, Feliz Natal a todos.